Hoje nós vamos falar sobre um outro filho. Um outro filho que a Bíblia não registra essa dificuldade. Ele não teve dificuldade para estar com Deus. Nenhuma. Porque ele tinha prazer na presença de Deus. Ele tinha prazer. Então, estar em um culto desse, na época não tinha esses cultos. Mas para ele era tudo que ele queria, irmãos. Gênesis capítulo 5, 18 até o 24. Você pode abrir, se você assim o quiser. Né? E eu gosto de imprimir, né? Então ele está impresso aqui na minha frente. Mas é o texto exato da Bíblia, aí dependendo da sua versão. Gênesis 5, 18 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Ou Matusalém, dependia da versão. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Sabe, eu não sei como é que você analisa isso, né? Deus tomou para si. Uma menininha comentou o seguinte: olha, eu acho que era assim. Eles passeavam. E um dia eles foram mais distante do que eles costumavam ir. E aí Deus disse: olha, você está cansado, Enoque, então hoje vamos dormir na minha casa. Essa era a visão de uma criança nessa situação toda. Eu quero destacar Enoque, que simplesmente ele não passou pela morte física, irmãos. E a gente vai pensar hoje sobre verdadeiros adoradores. Sabe, Enoque, ele andou com Deus. Eu lembro que no velório da irmã Elvira, nós meditamos nessa palavra. Pessoas que Deus tem prazer. Deus levou Enoque para si, porque Deus tem prazer em quem anda com Ele. Será que você tem andado com Deus? Nós vamos pensar algumas coisas. Até por que Deus tinha tanto prazer em Enoque? Como Enoque viveu, irmãos? É importante saber que Enoque, ele viveu em família. Ele era um homem de família. O texto vai dizer que Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Ali começa, na verdade, a descendência de Enoque. Enoque é da linhagem de Sete. Sete é o filho que Deus deu ao casal, Adão e Eva, para substituir Abel, aquele que adorou a Deus e foi aceito na sua adoração. Ele é dessa descendência, uma descendência de adoração. E se a adoração é aceita, algumas significa que também não é aceita. A adoração que não é aceita é a adoração da linhagem de Caim. Sabe, a gente tem uma ideia de que eu fui no culto, então Deus aceitou tudo que eu fiz lá. Eu estava louco para ir embora. Mas Deus queria. Não que a gente não quer ir embora, né? A gente que vai querer ir embora depois, mas a gente quer adorar a Deus, irmãos. E você sabe por que é que a adoração de Abel foi aceita e a de Caim não? Eu comentei de manhã, né? A gente tem uma ideia, eu sempre tive na cabeça, eu falei, mas calma aí, o Caim foi lá, ele plantou, ele fez tudo, né? E ele ofereceu aqueles alimentos. E Deus não aceitou. Abel foi lá, matou, né, o bichinho, ele matou os animais, e Deus aceitou. Eu achava aquilo, de certa forma, vou ser honesto, lá atrás, na minha imaturidade, injusto. Irmãos, mas presta atenção, na verdade não há sacrifício aceito por Deus para cobrir pecado que não envolva sangue. Deus até aceita a oferta de cereais mais para frente, mas não há remissão de pecado se não houver sangue. Então, quando
Caim oferece o sacrifício, ele está oferecendo algo do seu esforço próprio. Ele fez aquele negócio, mas quando Abel oferece o cordeirinho, ele está oferecendo uma vida, é a vida que morre no lugar dele. Ah, pastor, então o que significa isso? Como é que eu vou adorar oferecendo sangue? Eu vou fazer um pacto de sangue. Você já viu que tem pacto de sangue em todo o centro do mal? Mas nós já temos o sangue é o sangue do cordeiro, é o sangue espargido na porta, é o sangue de Jesus, irmãos. Você não consegue adorar a Deus se você não for com Jesus. Não tem como. Sabe, Enoque era um homem de família, ele andava com Deus. Eu coloquei essa semana no grupo da igreja, o irmão Galvão comentou lá, né? Um pastor que ele disse o seguinte: eu tenho pena de ver pastores que tem que ficar chamando o povo para vir no culto. E não é que hoje eu li em um dos grupos que eu estou, o pastor dizendo: irmãos, hoje nós vamos ter o culto, por favor, não falte. Como? Por que é que um pastor tem que ficar fazendo coisas para atrair alguém para vir ao culto, irmãos? Não é complicado isso? Ah, eu não vou no culto hoje. O culto hoje vai ser normal. O que você quer? Você quer um culto anormal? Para você vir? Tem crente que só vem arrastado, irmãos. E aí o pastor tem que lembrar lá: irmãos, ó, hoje 18h30. Tem alguém aqui que não sabe que o culto é 18h30? Tirando os visitantes? Eu preciso te lembrar que domingo que vem, 18h30, vai ter culto para você vir? Não, irmãos. A gente vem por causa de Deus. A gente entende que quem vai trabalhar aqui vai procurar fazer algo bem feito, mas a gente tem que vir para adorar a Deus. E tem gente que diz assim: ah, eu não vou, o culto é muito chato. O futebol não é chato? O shopping não é chato? O filme não é chato, a novela não é chato. Mas por que o culto é chato? Por que o culto cansa, irmãos? Por que o Salmo 122, verso 1, para de ser uma verdade na vida das pessoas? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, eu quero que isso seja uma verdade todos os dias da minha vida. Ah, pastor, mas eu estou desanimado. Ânimo, entusiasmo, presença de Deus. Vai buscar, vai buscar. O salmista disse que ele queria morar na casa do Senhor, na presença do Senhor, irmão. Sabe, chega dessa coisa de escolher igreja. Ah, eu vou escolher a igreja pelo pregador. Tá, eu não estou dizendo que tem problema o pregador. Mas, irmãos, a gente precisa estar num lugar onde a gente vai por Jesus. Sabe, gente que tem dificuldade. Ah, não, aquele cântico do vai para a direita, vai para a esquerda, vem para trás, vai para frente. Eu não adoro a Deus com esse negócio. Outro já diz assim: eu não consigo adorar a Deus com aquele hino arrastado. Aquele hino assim que é muito arrastado. Outro já diz: ah, eu gosto dos corinhos. Agora a turma está escolhendo o modelo, né? É o worship. O cara nem sabe o que é worship, mas ele quer worship. Irmãos, presta atenção. Se não tomarmos cuidados, isso não vai acontecer com Vila Americana, mas a gente pode ser uma igreja cheia de pessoas vazias. Isso não vai acontecer. A gente quer ser uma igreja cheia sim, mas de pessoas cheias, cheias do Espírito Santo, pessoas que não estão cheios de exigências. Gente que só consegue adorar a Deus se for fulano de tal cantando. Quando é o grupo tal, eu não consigo. Como não consegue? O que está acontecendo? Se o cântico for do jeito que eu gosto, para, irmão. Quem está sendo adorado afinal? Para que eu quero descer. Irmãos, a adoração é para Deus. A não ser que eu olhar e falar: tem mundanismo nesse negócio. Nada me impede. Ixi. Eu nem sei porque que apaga a luz de vez em quando. Dizem que é uma estratégia para o irmão ficar mais à vontade, né? Ele quer levantar a mão, mas se tiver a luz acesa, ele fala: está todo mundo olhando a minha mão.
Levanta. Sabe, evangelho, irmãos, não tem a ver com cantor ou com pregador. Evangelho é viver o amor de Cristo. Tudo que passa disso é fora, irmãos. Jesus nunca deixou de ser justo por causa do seu amor. E Jesus nunca deixou de amar por causa da sua justiça. Então tem gente achando, Jesus é amoroso, então eu posso fazer o que eu quero. Não pode. Jesus é muito justo, então ele não me ama. Não é verdade também, irmãos. Jesus consegue ser justo e amoroso ao mesmo tempo, mesmo a gente tendo dificuldade com isso. De vez em quando eu ouço algumas frases que eu gosto de ouvir, eu leio em livro, né? Eu li uma frase que diz assim, eu ouvi na verdade, ele disse assim: Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade, ele sempre constrangeu com o seu amor. Você está entendendo? É o Zaqueu disse: Jesus, olha, eu pequei. Tá bom, Zaqueu, você pecou, então você vai, eu vou corrigir, Jesus. Daqui a pouco, Zaqueu, Jesus, eu pequei. Eu já ouvi, Zaqueu, fica tranquilo, eu te amo. Você vai para o céu e a sua casa vai junto, Zaqueu. Sabe, eu posso ensinar bem o que eu vivo mal, irmãos. Eu posso ensinar muito bem, eu posso vir aqui pregar e arrebentar. Essa palavra em nome de Jesus, eu só estou dando um exemplo. Mas pregando coisas que eu não vivo. Pregando coisas que você vai perguntar para Agar, ele é desse jeito mesmo? Não é. Esse camarada não é assim não. Lá em casa é outro homem que eu tenho. Irmão, sabe, eu posso ensinar bem o que eu vivo mal, mas Deus não nos chamou para isso. Nós somos ministros de uma nova aliança no sangue, irmãos. Deus não aceita adoração meia boca. Como é que Enoque viveu? Enoque era um adorador. Enoque andou com Deus, irmãos. Você para pensar, Enoque andou com Deus. Uma coisa é você falar, Adão e Eva andou com Deus. Claro, na época não tinha pecado ainda na face da terra. Então, tudo bem. Mas quando fala que Enoque andou com Deus, irmãos, o pecado já estava na face da terra. Se é possível para Enoque, é possível para nós também. Atos 1, logo após Jesus subir aos céus, diz assim, a partir do verso 12: voltaram para Jerusalém. Eles acabaram de ver Jesus subir para o céu. Meu Deus, eu nem imagino como é que é isso, né? A gente imagina na cabeça, mas você vê ele subindo. Voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, os discípulos. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Irmãos, e as mulheres estavam lá, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sabe, Jesus tinha subido aos céus, o Espírito Santo não estava na terra. O que levou esses pessoal a orar? A fé que eles tinham firmado, irmãos. A fé que eles tinham firmado em Deus, irmãos. O Espírito ainda não tinha descido, mas eles oravam. A igreja que vence é a igreja que ora. Se você depende de igreja cheia, de célula cheia, de casa cheia, mais cedo ou mais tarde você vai desanimar. As circunstâncias mudam. Deus não muda. Sabia disso? Claro que você sabe. Nós devemos ser cheios da presença de Deus e não dependente de elogio, reconhecimento ou mesmo pena das pessoas. Tem pessoa que fica meio que angariando pena. Olha, coitadinho como eu sou. Gente que murmura o tempo todo, irmãos. Eu acho que eu vou fazer um curso, se eu conseguir pegar o horário. Um curso que fala de carência emocional. Irmãos, tem pessoa que tem uma carência emocional tão grande que ela vai culpar as pessoas pelos seus fracassos. E ela vai ser ingrata. E ela não vai se dar o direito de prosperar. Como aquele filho mais velho, ele tinha tudo, mas ele falava, não, eu não posso comer o bezerro. Como não come, filho? Metade da herança foi dada para você, você pode comer bezerro, você pode fazer o que você quiser.
Sabe, a Bíblia diz no verso 27, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu não sei se Deus avisou a família. Eu não sei se aquela família ficou procurando Enoque um mês. O abençoado saiu, não voltou mais. Ele não foi mais visto. Tem gente querendo ser visto, ser reconhecido. Irmãos, o trabalho de Enoque na terra, ele cessou. Mas por que ele cessou? Porque o melhor trabalho de Enoque na terra foi andar com Deus. Você não entendeu? Não, você teria dito amém. O melhor trabalho de Enoque na terra foi andar com Deus. O melhor trabalho que você pode fazer para Deus aqui na terra é andar com Ele, irmãos. É andar com Ele. E Deus gostou tanto disso que apressou o processo e levou ele para o céu. E o seu testemunho ficou até hoje. Matusalém viveu 969 anos. Na época pré-diluviana. E não sabemos mais nada do Matusalém. A gente só sabe que ele viveu muito. Enoque viveu 365 anos, dá um terço disso. E nós sabemos que ele agradou muito a Deus. Ele é citado na Bíblia em outros textos, que nós vamos citar aqui depois, irmãos. Não é o tanto que você vive, mas como você vive. Não é, irmãos. Sabe, o crente ele tem uma síndrome chamada síndrome da segunda-feira. O pastor diz que é pior ainda. No domingão ele está espiritual. Demônio não entra aqui, irmãos. Se o demônio entrar aqui, todo mundo já coloca a mão e já sai. Mas na segunda-feira, eu vou repetir que eu achei muito legal. Na segunda-feira eu tenho vontade de ligar para o Nivaldo do domingo. Falar, ora por mim. Você ora por mim. Porque ontem você estava bem legal, mas hoje tu está numa fossa. A gente às vezes, irmãos, esquece que o Deus do domingo é o Deus da segunda, é o Deus da terça, é o Deus da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo de novo, irmãos. Enoque era um adorador porque ele andava com Deus. Enoque, ele deixou descendentes fiéis, irmãos. Ele era um homem de família, ele era um homem que deixou uma posteridade. A Bíblia diz que em Hebreus, fala dos descendentes de Abel. Diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual Deus obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda vive. Abel. Pela fé, Enoque, que é da geração de Abel, foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí o verso 7 diz, pela fé, Noé, geração de Enoque, divinamente instruída acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, a mandado de Deus. Está jóia. Está em Hebreus 11, do 4 a 7, a galeria dos heróis da fé. O que é que eles fizeram, irmãos? A Bíblia cita só Noé, porque recebeu uma ordem ali. Mas, irmãos, a Bíblia não fala se eles cantaram, se eles tocaram. A Bíblia não fala se eles acenderam fogo, se eles construíram isso, construíram aquilo. A Bíblia só diz que eles serviram a Deus. Mas se você pegar Gênesis capítulo 4, verso 17 a 22, diz assim, sobre a descendência de Caim, mas presta atenção, cuidado para não interpretar errado também. E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu a luz a Enoque, um outro Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome do seu filho. Caim fez o quê? Edificou uma cidade. A Enoque nasceu Irá, de Irá gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque,
Lameque tomou para si duas esposas. O nome de um era Ada e a outra se chamava Zilá. Lameque fez o quê? O que não é para você fazer. Tomou duas esposas. Geração de Caim. Por favor. O verso 20 diz: Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Jabal fez o quê? Construiu tendas e possuía gado. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Tubal-Caim fez o quê? Criou instrumentos cortantes. Os descendentes de Abel eram adoradores. Os descendentes de Caim faziam coisas. Irmãos, hoje nós queremos fazer o quê? Adorar a Deus ou fazer coisas para Deus? Muitas vezes nós continuamos querendo fazer coisas para Deus. Mas o que Deus quer de nós é que a gente adore Ele. Enoque foi morar com Deus. Ele e os seus descendentes adoravam a Deus. Irmãos, nós até esquecemos, parece que a gente não entende que o nosso destino final não é o sepulcro. Só 3 homens até hoje subiram ao céu com corpo e tudo. Certo? Claro. Enoque, Elias e Jesus. Mas haverá um tempo em que uma multidão vai subir para o céu de corpo e tudo, sabia? Isso para Deus não é problema. A morte nem foi planejada para nós. Na volta de Jesus, quem estiver vivo vai subir. E for crente, né? Se não for crente, fica. Mas a nossa família, irmãos, ela continua por aqui. Enoque subiu, mas a família dele continuou. Enoque gerou Matusalém, e o homem que mais viveu sobre a terra. Significa que Enoque era um bom pai, não estressou o filho. Ele foi avô de Lameque, na minha conta ele foi o bisavô de Noé. Sabe, irmãos, Noé, ele viveu muito tempo. Eu fiz as contas, essa conta é minha, tá? Enoque, ele foi levado 69 anos antes de Noé nascer. Mas é interessante que a descendência, ela estava muito bem firmada, irmãos. Tão firmada que só teve uma família na terra, na época do dilúvio, que se salvou. E foi o bisneto de Enoque. Apóstolo Luiz Hermínio, eu chamo assim, porque é assim que ele se nomeia. Ele disse uma coisa que eu achei muito interessante: deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar em você, irmãos. A gente tem essa ideia de que a gente tem que fazer coisas, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, mas quando Deus chama Jeremias e, sabe, Deus começa a mostrar para Jeremias o vaso quebrado, e o oleiro vai trabalhar e fazer o vaso do gosto dele, irmãos. Sabe, Deus está trabalhando no silêncio. Talvez Ele precise quebrar você hoje e refazer de novo, porque você não está do jeito que Ele quer. O barro não pode dizer para o oleiro: eu quero ser desse jeito, eu quero ser daquele jeito. Tem muito crente, irmãos, que está resolvendo o problema da febre, mas nunca tratou a doença. Se eu for no culto de domingo, eu resolvo. Eu vou sair lá do mesmo jeito que entrou. O pecado que eu trouxe, eu levo de volta. Isso é febre, irmãos. Vai te fazer sentir um pouquinho melhor agora, mas a doença vai continuar lá, irmãos. Não se resolve o problema de ninguém cortando a febre só. Quem tem criança sabe disso. Pastor, mas tá bom, veja bem, que legal, né? Domingão, a gente pode vir na igreja, não tem problema. Abraão, irmãos, Abraão não estava bem. Para ele nada estava bom, porque ele falou: eu almejo algo maior, eu almejo uma cidade distante, uma cidade que eu nem estou vendo. Abraão queria o céu e a gente quer viver esse negócio. É interessante que Mateus 11, 16 e 17,
A gente trabalha muito com essa geração, essas crianças, né? Mas a quem hei de comparar essa geração? A geração daquela época, né? Como crianças que sentadas nas praças do mercado ficam gritando umas às outras: nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Irmãos, parece que Deus está tocando música alegre e os crentes estão tristes. Parece que na hora que é para a gente chorar pelas crianças que estão sendo mortas, massacradas, lá na Palestina, em Israel, a gente não está chorando mais. A gente não está falando a voz do coração de Deus. O que está mexendo com o coração de Deus não está mexendo com o nosso coração às vezes. Sabe, se eu não ouvir o que Deus está dizendo, eu não vou saber o que Deus está fazendo, irmãos. Se eu não ouvir o que Deus está dizendo, como é que eu vou saber o que Deus está fazendo? Sabe, a gente pensa que é o barulho, não é? O que foi que derrubou o muro de Jericó? O que foi que derrubou o muro de Jericó? Pastor, foi o grito do 7º dia. Será que foi o grito do 7º dia que derrubou o muro de Jericó, irmãos? Não foram as 6 voltas em silêncio. Foi o conjunto todo, irmãos. Tem hora que a gente tem que ficar em silêncio ouvindo Deus. E tem hora que é hora de gritar. Mas a gente só dá valor ao grito, irmãos. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar na sua vida. Entrega o comando para Deus. Mas e hoje, para a gente ir aqui para o encerramento, mais para o final, né? Não é a conclusão ainda, músicos. Mas já estamos chegando aqui. O que é que Deus espera da igreja hoje, irmãos? O que é que Deus espera de você hoje? Sabe, o encontro da mulher samaritana, de Jesus com a mulher samaritana, ela é a 4ª lição da casa de paz. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, o Gerizim, dos samaritanos, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vai chegar um momento em que a adoração não vai ser em nenhum lugar, vai ser em uma pessoa. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Lembra que Jesus era judeu, tá? Porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A maior ilusão que existe é alguém que não se deixa ser tratado por Deus, achar que Deus está aceitando aquela adoração. É a maior ilusão que existe. Não, Deus não pode tratar a minha vida, mas eu sou um adorador. Deus procura verdadeiros adoradores, irmãos, porque os falsos sempre vão existir, mas Deus não quer esses. Alguém que diz: eu vou adorar a Deus, eu só não vou obedecer a Ele, irmãos. Na verdade, não está adorando, irmãos. Não está adorando. A obediência precede a adoração. Sabe, tem crente idolatrando pastor. Tem crente idolatrando igreja. Tem crente idolatrando forma de culto, prédio de igreja. Tem crente idólatra nos nossos dias. O importante não é Jesus, o importante é que eu sou ovelha do pastor fulano de tal. O importante não é Jesus, o importante é que eu sou membro da igreja tal. Grande coisa. Grande coisa. Irmãos, eu pensei, sério, eu pensei, esse texto nunca vai existir. Esse texto foi lá para o Novo Testamento, nunca vai acontecer. Eu nunca vou ver na minha vida, 1 Coríntios 3, do 4 a 6. Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais?
Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmãos, eu nunca pensei que eu fosse ver nos nossos dias pessoas dizendo: eu sou do pastor fulano. Ah, não, eu caminho com o apóstolo tal. Sabe, eu quero dizer que esses homens não têm culpa, tá? Eu quero dizer que esses homens não têm culpa, mas nós precisamos sondar o nosso coração. Quem é o nosso Deus? É Deus quem separa, é Deus quem dá os ministros. Essa história, eu só canto se for hino, eu só canto se for worship, eu só canto se for corinho. Irmãos, isso é imaturidade. Um pastor amigo meu, não vou citar o nome dele, mas ele disse que uma irmã, primeiro dia que ela foi na igreja, primeiro dia ela tinha dado problema em outra igreja, mas tudo bem. Mas graças a Deus foi curada. Primeiro dia que ela chegou na igreja, irmão, no final do culto, ela disse assim: eu acho que o pastor não viu um negócio, eu estou escandalizada, pastor. Ah, é, irmã? Com o quê? Não, o pessoal pegou o gasofilaço e levou no meio do culto lá no fundo. O pastor falou: foi eu que mandei. Ela falou: como é que é, pastor? Sim, foi eu que mandei. Ou você acha que eu sou cego? Nunca vi isso aí. Nenhum problema com a cegueira. Tá? E quer saber de uma coisa, irmã? A irmã é muito imatura. Estava na hora da irmã começar a crescer. A irmã cresceu, irmã, depois de uma cajadada dessa. Sabe esse negócio, eu gosto da mensagem que me emociona, pastor. Jesus morreu na cruz para você se emocionar. Foi isso. Ah, eu gosto de mensagem que bate no povo, né? Tem igreja pentecostal, é legal pregar, que prega com torcida, né? Quando você está falando, lá atrás você ouve: bate, pastor. Não, tem gente que fala assim: não, eu gosto daqueles pastores que chegam e arrebentam com o povo. Irmão, o diabo já está arrebentando, irmão. Ninguém precisa de pastor arrebentando aqui, não. Jesus não veio para arrebentar ninguém, não. Sabe, irmãos, mas eu quero deixar uma frase para você. Ela não é mais importante que a Bíblia, mas presta atenção. Quem escolhe muita comida que come, acaba ficando doente e tendo que tomar remédio. Ah, pastor, eu gosto só disso, só daquilo. Misericórdia, irmãos. Adore a Deus independente de quem está cantando, do que está sendo cantado. Claro que se for de Deus, estou falando de coisa de Deus, irmãos. Porque o culto é para Deus.